Voltar a falar sobre o acordo entre os três poderes, sobre as emendas parlamentares, que a partir de agora vão respeitar alguns critérios. O governo saiu ganhando com esse pacto ou terá uma fatura a longo prazo? Vamos questionar um dos principais articuladores políticos do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues. Líder, bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. Tá me ouvindo bem? Ouço alto e claro, Tainá. Satisfação estar com você, estar nos bastidores CNN, estar com todos os telespectadores CNN. Excelente, obrigada. Eu sei que as suas semanas no plural, os últimos dias foram intensos. A gente tentava se falar, né, líder? O senhor estava sempre entrando e saindo de reuniões. O senhor esteve diretamente envolvido nessa costura, conversou várias vezes com o presidente da República, esteve também junto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O nome do nosso jornal é Bastidores, então eu quero te ouvir sobre o presidente Lula. Qual foi a influência dele nesse acordo costurado entre os três poderes? Se ele fez algum pedido, se ele fez alguma ressalva a vocês, articuladores do governo, antes desse acordo ser fechado? Tainá, a determinação do presidente sempre era buscar o melhor termo para uma situação que nos foi legada. Temos de convir, né, Tainá? Essa ampliação de espaço do parlamento sobre o orçamento foi uma situação que foi herdada pelo nosso governo e advindo de um ciclo histórico de parlamento muito mais forte e um executivo com governos mais fracos. Tem significado diagnóstico o fato de que a primeira emenda constitucional que criou o orçamento impositivo ocorreu durante a gestão do deputado Eduardo Cunha na presidência da Câmara dos Deputados, no fim do governo da presidente Dilma. No governo seguinte, no governo do presidente Michel Temer, a partir, inclusive, de duas denúncias que o presidente de então tinha sofrido da Procuradoria-Geral da República, esse espaço do parlamento, do Congresso, sobre o orçamento se ampliou. E no governo anterior, vamos combinar, o governo anterior renunciou a cuidar de orçamento. E aí chegou a essa situação em que, nos números atuais, 50% da capacidade de investimento da União, mais de um quarto dos recursos discricionários do governo, do Estado brasileiro, são executados a partir das emendas parlamentares que estão no âmbito do Congresso Nacional, divididas em três grupos: as emendas individuais, as emendas de bancada e as emendas de comissão. Dito isso, essas questões chegaram ao Supremo Tribunal Federal e a orientação do presidente da República sempre foi buscar respeitar o Congresso Nacional, que aprova o orçamento da União e deve ser cumprido pelo Executivo, mas também entender a decisão do Supremo Tribunal Federal, que é a corte que tem o papel de interpretação da Constituição. E na interpretação da Constituição, o Judiciário, a nossa Suprema Corte, deliberou que o orçamento, à luz da Constituição e as emendas parlamentares, tem que cumprir as regras de transparência, eficiência do gasto público e rastreabilidade. Nesses termos, eu considero que foi um grande passo de ajuste o resultado do último encontro que ocorreu ontem no Supremo Tribunal Federal ao meio-dia.